E a China descobre como aumentar, aí a informação, né, que ela descobre como aumentar em 50% a produção por hectare, né, e aqui através de um gene que eles descobriram chamado OSDREB1C. Olha que tal, capaz de aumentar em 50% a produtividade, a produção por hectare. Então, pessoal trabalhando, né, trabalhando para a gente ter uma maior produção e que lá eles estão produção a qualquer custo, quer dizer, não interessa quanto custa, interessa o que produz. Houve um movimento uns anos atrás, inclusive, de fazer hambúrguer sem carne. Fizeram um hambúrguer nos Estados Unidos, custou milhares de dólares, mas fizeram um hambúrguer que também criaram um hambúrguer, né? Porque hoje você tem hambúrguer aí vegano, hambúrguer feito com champignon, com esse tipo de coisa. Tem um champignon, usa um champignon, aveia, beterraba, essas coisas, para fazer um hambúrguer. E nos Estados Unidos também, há alguns anos, criaram um processo de fazer hambúrguer a partir do nada, sem verduras, como é o caso que fazem alguns. Então a China trabalhando, né, para a gente aumentar a produção e aí no futuro a gente tem um avanço, né? Esse gene aumentou a produção do arroz e do trigo. Então a gente falou aquele dia do milho, né, e fala aqui em aumento da produção de arroz e trigo lá pela China. Muito bem. De qualquer maneira, eles estão tentando aumentar a produção. Se é um gene, é aquilo que eu falei ontem, Gustavo. Se é um gene, ele vai acabar vindo para o Brasil. Sim, simples sim, assim. claro. E vai aumentar a nossa produção aqui também. Eles vão cobrar royalties, vão. Mas vai vir para cá também. Aliás, vai para o mundo inteiro. Não vai ficar só lá para eles, não. A produção tem que aumentar, né? O fato é que a gente não tem o que fazer se a gente não conseguir ampliar. E trigo, destaque no Show Rural de Inverno em Cascavel, os trigos da Embrapa, né, que vem ganhando espaço também, a gente tendo maior espaço para trabalhar em função aí das questões Ucrânia, Rússia, e até aqui que a gente tem um foco aí, tendo um foco maior nas cultivares de inverno, inclusive a cevada, né, através da maltaria. Já por Castro, continuando, né, a Agroleite, hoje eu vou passar o dia lá na Agroleite tomando chuva, pelo jeito. Mas você reclama quando não chove, você reclama quando chove. Não, mas um dia de feira, na feira lá podia não chover, né? Mas não estamos reclamando da chuva. Mas lá vai ter o Fórum da Suinocultura, das 14 às 17, né? Vai ter também dinâmica de máquinas no campo, das 13h30 às 17. Vai ter a premiação do concurso silagem. Também tem balcões de negócios, animais à venda, painel do agro, das 10 ao meio-dia e meio. Tem no livro do Trek Trek, uma corrida de tratores aí que eles vão pôr num peso atrás dos tratores, das 13 às 18, né? Vai ter julgamento da razoabilidade, painel Cope Mode, inovação no agro, né? Das 14 às 17h30, fórum de silagem, edição especial de 50 anos da Pioneer Sementes no Brasil, das 17h30 às 22h. Então tem muita programação, tem muita coisa que o pessoal vê e visitar a Agroleite, né? Destaque aqui para a nossa região. De qualquer maneira, ela voltou depois da pandemia. Da pandemia. Né? É a primeira Agroleite depois da pandemia. E volta forte, pessoal entusiasmado, porque realmente é o show do agronegócio dos Campos Gerais. Modern Frota e outras linhas de investimento perdem recursos para o Pronaf. O governo federal cortou recursos previstos no Plano de Safra 22-23 de outras linhas de crédito para garantir o Pronaf. Então, tirando da Modern Frota, passando para o Pronaf, né? Então, precisamos aí, de repente, procurar ampliar como um todo, né? As linhas Inovagro, Moderagro, ABC, Procap Agro, Prodecop, Proirriga, né, foram reduzidas a fim de garantir o programa da agricultura familiar. Eu acho que isso tem que ser feito, o peso, né, constantemente, né? O pessoal tem que estar avaliando como estão as coisas e sempre estar readequando os recursos. Ano passado tivemos muita falta no programa de armazenagem, né? E acabou o recurso com muito pouco tempo. E a gente precisa estar sempre atento para onde vai jogar, para onde a gente consegue melhorar a gestão dos recursos. Lembrando, né,
que recursos como o Pronaf são recursos aí onde os juros são os juros mais baratos e é realmente onde atinge melhor o produtor, porque a hora que a gente tem juros de mercado, aí realmente não precisamos do governo para ver os juros de mercado, né? Muito bem. Olha, em uma década, a produção de milho mais do que dobrou no Mato Grosso, né? Cultura que dependia do socorro federal, dependia de uma série de coisas. Milho chegou anos que você vendia milho a R$10 o saco e não tinha quem comprasse, né? E aí hoje já se concretizou no Brasil, principalmente pela questão da safrinha, e aí os estados mais ao norte, eles vêm avançando muito na produção de milho. O estado do Paraná também, né? Quem vai ao norte do estado, né, tem a produção de safrinha. A nossa região e a região centro-sul, que acaba não conseguindo produzir a safrinha de milho, e aí resta para nós, como essa questão do trigo, como a questão da cevada, para que a gente consiga produzir melhor aqui nos Campos Gerais, né? Oh, você falou na cotação do boi ontem, boi gordo 316,60 arroba, é isso? Tá pouco, né? Isso é pouco? É pouco. Variação de 0,76%. São 30 quilos vivo, né? Que dá 15 quilos morto, né? 30 quilos, 10 a 1 quilo. Vivo. 10 a 1 quilo, vivo. Morto, vintão. Vintão. E vintão é pouco. Vintão é pouco. Na verdade, o que acontece, Mas né? ali no mercado tá 50, 40, no 30. No mercado, né? No mercado. E depois é aquele negócio, mais uma vez, falando de gado, tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Na realidade, o boi, né, ele tem, por que vamos dizer assim, pouco como, Gustavo, se houve uma valorização grande nos últimos tempos, é que os dados do setor rural, eles mudaram. Não existe mais as referências. A hora que a gente fala de soja de R$100, hoje ela não cobre custo, né? A hora que se fala de um boi de valores inferiores a isso, eles não cobrem o custo. Por quê? Porque a gente teve uma ampliação muito forte em todos os custos do agronegócio. E o boi está muito lastreado no milho, está muito lastreado na soja, e isso aí que é um complicador, né? O milho transgênico em Santa Rita de Minas Gerais, 80 saco. Isso é bom ou é ruim? Para nós aqui um pouco mais, né? A gente tem um valor maior, mas ele está girando aí na casa de 85, o pessoal na expectativa de chegar a 90, 90 e poucos, mas o milho O milho é muito interessante, o transgênico vale mais que o convencional. Você tem o milho convencional hoje praticamente não existe, né? Até a transgenia no milho, ela foi meio a fórceps, como a gente fala, porque na realidade a grande preocupação no milho não era a questão do transgênico, da resistência a herbicida, porque o milho, como ele é uma planta maior, de maior porte, ela fecha muito rápido as linhas, fechando a linha, ela não deixa entrar luz e as ervas daninhas não crescem, né? Então a gente se preocupa mais com o milho com resistência a cigarrinha, com resistência a fungos, né? Que aí é onde a gente mais precisa. A soja é um pouquinho diferente, porque a soja ela demora um pouco mais para fechar a linha, a planta é de um porte menor, então as ervas influenciam mais, então por isso a transgenia da soja avançou muito lá no início, porque realmente era uma solução muito mais fácil. A transgenia do milho, a gente tem focos mais... Hoje, focos na cigarra, focos nesse tipo de coisa são melhores do que o foco nas ervas, né? Que é a resistência ao glifosato. Muito bem. A mandioca, raiz de mandioca, R$ 954 a tonelada. Isso é baixo ou é alto? Sabe que a mandioca, há alguns anos, eles vinham com boas cotações, com bons negócios para eles, o mercado deles aqueceu bem, né? Agora eles têm sofrido uma concorrência grande com a soja. Então as regiões ali de Paranavaí, região do Ivo aí que falou para a gente, o Ivo Perini, eles
tem hoje uma concorrência grande com a soja. Aqui a gente tem, inclusive, concorrência eu digo assim, concorrência pelo uso da terra, pela viabilidade econômica, pela disponibilidade de terra para arrendar. Aqui a gente já tem a concorrência, inclusive, com a silvicultura, né? Silvicultura pagando bem para poder plantar árvore. Então, eles vêm lá passando por um momento da concorrência da soja na região da mandioca. Isso aí tudo é o equilíbrio que não se compôs ainda, né? A gente teve uma variação grande dos custos e isso não assentou, como a gente fala, a carga não se assentou ainda. As abóboras não se arrombaram dentro da carroça. A hora que se vai com a carroça, elas vão se ajeitando, né, vão assentando. E esses custos ainda não estão como a gente tinha antigamente. Você falava assim, custo de soja, $10 o saco, né? Você tinha uma referência que isso aí hoje a gente perdeu. Hoje a gente não tem mais. Então, muito bem. Esse mercado vai se acertando. Preços de fécula de mandioca, que é a mandioca processada. Isso. A fécula de mandioca nada mais é que a mandioca processada. Aí, estamos falando em 4.800 até 5.200 reais a tonelada. Esse é o serviço lá do Ivo, né? Tem uma fecularia. Né? É o produto processado. E ele, como ele falou com a gente na ocasião que ele estava conversando aqui com a gente, eles abriram um mercado, esse mercado desses pão de queijo, esse tipo de coisa, muito grande com a mandioca. Então ela alavancou muito em produção. E é algo que falta em alguns mercados. Por exemplo, um mercado que não avança em variações, né, em produtos prontos, por exemplo, é o mercado do feijão, né? Você tem pouco produto disponível. Você pega o frango, você tem o frango em isca, você tem o frango naqueles nuggets, que é o moído processado, você tem em peças, você tem a pronta que é só você esquentar, você tem a que está já no meio da lasanha, e a mandioca avançou nisso, o feijão não avançou nisso, o feijão ainda tem, o máximo que se acha é um feijão cozido, que você tem que só precisa esquentar e não passa disso, né? Muito bem. Você falou aí em silvicultura, e aí tem aqui o preço médio da resina de pinos. Fonte, Associação dos Resinadores do Brasil. A variedade Eliote a R$ 6.344 a tonelada. E a variedade tropical a R$ 6.220 a tonelada. Para quem... resina de pinos deve ser é difícil de extrair tudo isso, não? Não, vamos dizer, é como a gente vê em televisão, aquela questão de seringueira, né? Faz um corte na árvore, então... É extraído como extrai o látex. Isso. Você tem as variedades mais utilizadas aí da silvicultura, é o Teda e o Eliote, e aí você tem o Eliote com uma disponibilidade maior de resina. Então era uma atividade também que ganhou destaque, né? Ganhou um destaque com o valor, né, que agregou. Muitos pessoal que trabalhava com a silvicultura não queria resinar porque a planta ela começa a crescer menos, né? Ela começa a dar menos diâmetro. Sim, pode estar tirando energia dela. Isso, mas há alguns anos ela está com viabilidade e a grande demanda hoje é o controle, né? É o controle porque você está falando aí nessas cotações, imagine um tambor de 200 litros de resina, quanto isso não vale, né? Então, cuidado para não ter problemas de se perdendo produtos, né? O Paulo Bertolini está dizendo para a gente, hoje o painel internacional do agro, na Agroleite, às 10 horas. Vai ter participações internacionais falando da questão geral do agro. Eu vou estar por lá, vamos acompanhar com o Paulo esse painel internacional no Agroleite, é muito positivo para todos. Vamos lá, e para encerrar o nosso papo a respeito de cotações, soja, Gustavo. Soja, $14,75, 21 pontos de alta. Então, o dólar a R$ 5,17. Então a soja ainda se mantém, né? Ela está se mantendo aí na casa de 185, algumas variaçõezinhas para os 190, mas o mercado está quieto e todos os dados avançam para a falta do produto. Mas o fato é o seguinte, né, Márcio, lá a tal da soja Guará há muito tempo que não aparece, né? E o mercado vai tentando segurar e é o jogo entre
a gente conseguir segurar o produto e o produto chegar à necessidade, principalmente da China, do consumo. Então, 14,75 para novembro, 13 dólares e 90 centes, janeiro 13,96, a março a 13,99. 21 pontos de alta para a soja disponível, para novembro 9 pontos de alta, janeiro 8,50 e março 9,50. Mercado da soja, pessoal, apreensivo até quando a gente vai conseguir controlar esse mercado, né? Esse é grande desafio para nós, até quando a gente vai conseguir controlar o mercado. Para vocês terem uma ideia, né, as lavouras americanas, na mesma data, em 14 de agosto em 2016, ela estava com 72% de lavouras boas ou excelentes. Resultado da safra americana, 58 sacos por hectare de média. Esse ano, 2022, ela está com 58% de lavouras em boas e excelentes condições. E a expectativa de produção, segundo o USDA, é dos mesmos 58 sacos. Então, mas essa história do USDA eu já não acredito, porque eles fazem política ou politicagem com essa questão, dizendo que vai e que vem, quando você sabe que não vai e nem vem. Mas isso é que fazem para segurar os preços, né? Então, hoje a gente está com 58% de lavouras em ótimas ou excelentes condições. Números dessa ordem, em 2020 era 74%, em 2019 54%, em 2012 30%, em 2007 56%. Então são os números inferiores da linha americana, né? E isso é como a gente pode avaliar que o mercado está faltando, mas eles estão segurando o que dá, e aí essas notícias servem para que você de uma vez, vamos vender de uma vez e bola para frente. Quem puder segurar, a gente tem procurado segurar para conseguir cotações melhores. Muito bem. Só para encerrar isso aqui, dólar a 5,17, ou seja, o dólar não subiu com todo esse transtorno. Agora, o que preocupa realmente é a inflação americana, porque a inflação americana está maior do que a inflação no Brasil. E mesmo assim, os produtos em dólar não estão subindo. Tem alguma coisa errada com isso. Isso vai formar uma bolha e vai acabar dando problema mais para frente.